Salmo 125, 126, 127, 128 e 129 da Bíblia Sagrada. Bem, Salmo 125, o título é A Segurança daquele que confia em Deus. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Salmo 125, 4. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Salmo 125, 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Salmo 126, o título é Deus é louvado, porque retirou do cativeiro o seu povo. Salmo 126, 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Salmo 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 127. O título é Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Glórias a Deus, aleluia. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmo 128, 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Salmo 128, 6. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. E o último Salmo, 129, diz assim: A igreja é perseguida, mas não destruída. Salmo 129, 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Salmo 129, 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Salmo 129, 3.
Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Salmo 129, 4. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Salmo 129, 5. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Salmo 129, 6. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem. Salmo 129, 7. Com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Salmo 129, 8. Nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Bem, então, aqui nessa Bíblia, já coloquei a referência algumas vezes, a Bíblia da mulher, leitura devocional, estudo, não é isso? Ela contém várias reflexões. E acho que em algum local aqui, não é outra Bíblia, realmente. Eu ia chamar a atenção da autora aqui da reflexão. Mas diz assim, há uma reflexão aqui na página 957, que diz assim, filhos, o valor das crianças. Aí tem várias referências, mas eu não vou ler, tá? Todas. Diz assim, uma das características que distingue os judeus dos outros povos da Bíblia é o valor que eles davam às crianças. Javé os proibiu de sacrificar, Javé, né? Deus, porque essa pronúncia é difícil, né? Os proibiu de sacrificarem seus filhos e ressaltou a importância de ensinar as crianças a amar e servir o Deus de Israel. Jesus se irou quando os discípulos negaram o valor das crianças para o reino e chegou a dizer que era melhor uma pessoa se matar do que fazer uma criança tropeçar. Ensinou que recebia as crianças era o mesmo que recebê-lo, que dar às crianças era dar a ele, e que o segredo da conversão era tornar-se como uma criança. Jesus convidou as crianças para virem a ele. Os filhos são a bênção de Deus. O Salmo 128 é chamado de Salmo do Edificador, pois o lar israelita dava aos pais a oportunidade de edificar filhos e filhas. Essa imagem pode ser vista na própria língua hebraica, que eu não sei pronunciar. Fica claro que o Criador deseja que os pais edifiquem seus filhos, lançando os alicerces da fé e vivendo diante deles como cristãos, honrando a Jesus, sustentando-os e fortalecendo-os com a oração e aperfeiçoando-os com os ensinamentos da palavra de Deus. Se forem devidamente edificados, esses filhos poderão edificar os seus próprios filhos e filhas, dando continuidade à descendência piedosa, geração após geração. As crianças são, portanto, o fruto mais valioso do reino. Em geral, são sensíveis, moldáveis e, consequentemente, receptivas ao Evangelho. São cheias de vida e energia e, tendo diante de si muitos anos de serviço a oferecer para o reino. Elas fazem parte da herança com que Deus concede. A herança que Deus concede. Quando lhe damos o devido valor, nos opomos ao Todo-Poderoso. Quando não lhe damos o devido valor, nos opomos ao Todo-Poderoso. É verdade, é reflexão maravilhosa, muito linda mesmo. Bem, vejamos alguns comentários aqui a respeito dos salmos que nós lemos. O 125 diz assim, 125, o Senhor provê força, segurança ao seu povo em meio às dificuldades. Aqueles que confiam no Senhor são tão firmes e inabaláveis quanto o monte Sião, sobre o qual o templo havia sido construído, e são cercados pela proteção divina. O poder dos perversos não durará para sempre. O Salmo 126, entre os versículos 1 e 6, que na verdade é todo o Salmo, o comentário é o seguinte: o povo é incentivado a perseverar, sabendo que Deus voltará a restaurar o seu povo.
O momento histórico deste salmo é o retorno dos exilados do cativeiro da Babilônia, permitido por um decreto do rei persa Ciro, em 538 a.C. A alegria acompanhou essa libertação do cativeiro. Com relação ao Salmo 127, há um comentário aqui. Primeiro, com relação aos versículos 1 e 2. Diz assim: Deus concede verdadeiro descanso aos que confiam nele. Aos que confiam nele. A construção de uma casa e o sentinela de uma cidade são usados para ilustrar e enfatizar a necessidade de se confiar no Senhor. Todo esforço humano que não tem a bênção do Senhor é inútil. É verdade, absolutíssima. Bem, aí no Salmo 127 ainda há um comentário dos versículos 3 e 5. Diz o seguinte: Deus concede verdadeiro descanso para o povo hebreu. Os filhos eram bênçãos do Senhor. Os filhos são uma recompensa e uma herança e alegram o coração dos pais. Educar uma criança é uma responsabilidade sagrada e os pais devem pedir que o Senhor os ajude a guiar seus filhos. Bem, com relação ao Salmo 128, o comentário é o seguinte, entre os versículos 1 e 6, que é todo o Salmo também, diz assim: Aqueles que temem o Senhor são recompensados com os frutos de seu trabalho. Um bom casamento e uma família feliz. Glória a Deus, aleluia. Os bens mais valiosos da vida são estas bênçãos e não as riquezas materiais. O temor ao Senhor envolve reverência, obediência e andar nos seus caminhos. Bem, com relação ao Salmo 129, há um comentário aqui também entre os versículos 1 e 8. Todo o Salmo diz assim: Israel havia sofrido repetidamente nas mãos de seus inimigos e Deus havia livrado seu povo repetidamente. Os israelitas se lembravam daqueles que os haviam afligido no passado. O poeta termina com uma sequência de 3 maldições sobre os adversários de Israel, que também eram considerados adversários do Senhor. Bem, então encerramos hoje a leitura dos Salmos 125, 126, 127, 128 e 129. Bem, meu nome é Lúcia Marques, o nosso canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.